Olá pessoal, vamos iniciar a nossa aula de hoje. O tema da nossa aula é divisão celular e a origem do câncer, ok? Então, meninos, como a gente viu, a intérfase é um período que antigamente a gente acreditava que a célula estava parada, que ela não estava desempenhando nenhuma atividade, e hoje a gente sabe que é um período de intensa atividade metabólica e é um período de maior duração do ciclo celular. Então, é um período que a célula está produzindo proteínas, está produzindo enzimas, está produzindo um monte de substâncias, inclusive fazendo duplicação do DNA, caso a próxima etapa seja uma divisão. Nas células que se dividem de forma ativa, que se dividem muito, a, a intérfase é seguida de mitose. Mas tem algumas células que se dividem muito pouco ou quase não se dividem, que é o caso da célula muscular, da célula nervosa. Então essas células elas vão ficar quase que em um estágio de intérfase permanente, tá? E a gente sabe que a passagem de uma fase para outra da divisão é controlada por fatores de regulação, que atuam nos chamados pontos de checagem do ciclo celular. Para que servem esses pontos de checagem? Para verificar se está tudo bem com a célula, se a duplicação do DNA foi correta, verificar o funcionamento das organelas. Então, é um período que está checando tudo o que está acontecendo na célula para ver se está normal. Se em alguma dessas fases tiver alguma anomalia, por exemplo, uma mutação, um dano do DNA, o ciclo é interrompido até que o defeito seja reparado e o ciclo possa continuar. Caso contrário, a célula é conduzida à apoptose, que é a morte celular programada. Pessoal, danos no DNA são defeitos graves que podem modificar o funcionamento da célula. A célula ela pode perder função, então é um defeito grave que precisa ser corrigido. Não dá para passar adiante sem correção. Outro ponto de checagem é da mitose é a distribuição correta dos cromossomos pelas células filhas. A gente sabe, por exemplo, que na espécie humana nós temos 46 cromossomos. Então, na hora da mitose, cada célula filha ela tem que ficar com 46 cromossomos. Se ela ficar, uma ficar com 45 e a outra com 47, por exemplo, é um problema grave. Esse um cromossomo a mais ou esse um cromossomo a menos pode trazer grandes problemas para a célula. Então, isso aí também precisa ser corrigido, tá? Os pontos de checagem, então, eles são importantes porque eles impedem a formação de anomalias. E a origem do câncer? As células cancerosas, gente, elas estão associadas exatamente nessas anomalias no ciclo celular. A perda de controle da mitose. Então, essa checagem, ela fica defeituosa e essas anomalias, elas fazem com que perca o controle da mitose, alterando o funcionamento dos genes controladores do ciclo celular em decorrência de mutações. Aí a gente está relacionando isso com o câncer. O surgimento do câncer é justamente um defeito nessa checagem do ciclo celular. Nós temos duas classes de genes, os proto-oncogenes e os genes supressores de tumor, que eles estão relacionados com a regulação do ciclo celular. Os proto-oncogenes são responsáveis pela produção de proteínas que atuam na estimulação do ciclo celular, enquanto os genes supressores de tumor são responsáveis pela produção de proteínas que atuam inibindo o ciclo celular. Então, por exemplo, quando a célula tem algum defeito, entra em ação esses genes supressores de tumor. Então, eles vão interromper a divisão celular, o ciclo celular, para ter correção.
Se esse gene supressor de tumor ele não está funcionando, o que vai acontecer? A célula ela vai se dividir sem conseguir fazer esses reparos. Os proto-oncogenes, quando eles estão ativos, eles estimulam a divisão celular. E os supressores inibem a ocorrência da divisão celular. O equilíbrio desses dois genes, eles resultam no funcionamento perfeito do ciclo celular. Se um desses genes eles não estão atuando de forma satisfatória, pode acontecer o câncer. As mutações proto-oncogêneas os transformam em oncogenes, genes causadores de câncer. Então, os proto-oncogenes, se ele sofrer uma mutação, ele vai se transformar num gene causador de câncer. Também tem as mutações que afetam os genes supressores de tumor e perturbam o sistema inibidor do ciclo celular, fica desregulado. E aí, o que vai acontecer? Vai acontecer uma divisão celular irregular e pode surgir células cancerosas. Quais que são as características dessas células cancerosas? Elas são indiferenciadas e não contribuem para a formação natural de tecidos. Seus núcleos, eles são volumosos e com um número anormal de cromossomos. Lembra lá que eu falei da espécie humana, que tem 46 cromossomos? A célula cancerosa pode não ter esse número. Essas células, elas vão se empilhar umas sobre as outras em várias camadas, originando um aglomerado de células que forma o tumor. Se esse aglomerado de células ele fica restrito ao local de origem e for encapsulado, tiver um tecido em volta, é um tumor benigno e ele pode ser removido. Nos tumores malignos pode ocorrer a metástase, ou seja, as células cancerosas elas vão abandonar o tumor e vão migrar para outros tecidos e órgãos, tá? Esse processo vai ocasionar o surgimento de tecido canceroso em outros órgãos e tecidos. Então, como que acontece o surgimento do câncer? Tem uma alteração no DNA, a célula ela passa a ser cancerosa, ela começa a se dividir de forma indiscriminada, ela não passa pelo ponto de checagem, ela não obedece a parada, ela não entra em apoptose, então essa regulação de defeito celular, ela para de existir e essas células elas começam a formar o tumor, ok? E quais são as principais causas do câncer? A gente tem diferentes causas, que esses fatores podem ser externos ou internos. Quando a gente fala de fator interno, a gente fala de fator genético. A pessoa já tem uma predisposição genética, o organismo dela já é predisposto a formar células cancerosas. Já os fatores externos, eles estão relacionados aos hábitos de vida e às substâncias que a gente é exposto. Como assim fatores externos? O cigarro. O cigarro é um fator externo. Ele vai ter inúmeras substâncias químicas que vão estimular as células cancerosas. Se a pessoa ela já tem predisposição ao câncer, é pior ainda. Então, é um fator externo, o cigarro. Exposição inadequada ao sol. A pessoa que se expõe muito ao sol, ela é uma pessoa que trabalha ao ar livre, sem proteção, sem uso de filtro solar, ou é uma pessoa que gosta muito de se bronzear e não toma os devidos cuidados, então é uma pessoa que ela tá exposta ao câncer. Então, ela pode desenvolver câncer de pele por causa dos raios ultravioleta, ok? E lembrando que o sol, os efeitos do sol são cumulativos. Então, a pessoa, ela começa a tomar sol de forma exagerada na adolescência, ela pode sentir os efeitos lá na idade adulta, na velhice, tá? Porque os efeitos são cumulativos. Alguns vírus, por exemplo, o vírus HPV,
que ele é um vírus sexualmente transmissível também, e ele está relacionado com câncer de colo de útero, câncer de pênis, e ele é transmitido por via sexual. Por isso que é importante o uso de preservativo em todas as relações sexuais, porque o preservativo ele vai inibir a transmissão do vírus. Bebidas alcoólicas. Quem faz o consumo exagerado de bebidas alcoólicas está mais predisposto ao câncer de boca, de laringe, estômago, de fígado. Então, são fatores externos, mas que contribuem. A gente tem outras substâncias químicas, por exemplo, o uso de agrotóxicos. Muitos agricultores que faziam aplicação de agrotóxicos desenvolveram câncer, a radiação. Então, técnicos de raio-x são pessoas mais predispostas ao câncer. Então, a gente vai ter diversas causas, diversos fatores ambientais que vão ser responsáveis pelo desenvolvimento de tumores, ok, pessoal? Então, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas na próxima. Obrigado.